Está no ar o IAI Talk Show. Para comandar o programa, Professor Caixeta. E vamos à nossa terceira temporada do IAI Talk Show. E nesse sentido, com muito prazer, falando de mulheres do agro, temos a presença da Simone, a Simone Tessaro News. E seja muito bem-vinda, Simone. Ela é nascida em 22 de maio de 1981, geminiana, é nascida na cidade de Medianeira, no estado do Paraná. Ela é agricultora, tocando uma avicultura focada na postura comercial. Fez magistério e graduou-se em administração na Faculdade de Ensino à Distância da Uninter. É formada também em processos gerenciais, com pós-graduação em agronegócio, inteligência competitiva e gestão empresarial pela Faculdade Metropolitana. E lá ela fez diversos cursos em áreas profissionais variadas e emocionais também. E nós entendemos que a história de vida da Simone seja muito inspiradora e demonstra que os mais diversos sonhos podem ser alcançados. E nesta terceira temporada do IAI Talk Show, nós escolhemos como entrevistadas mulheres que sejam, de fato, representantes do agro. Inclusive, vamos sortear ao final do programa um exemplar desse volume 2 do livro A Mulher, a Força do Agro, entre os inscritos no nosso canal. E eu peço o destaque aí para o capítulo 15, que é de autoria da própria Simone. E foi a Simone que gentilmente nos presenteou com esses exemplares. Antes de prosseguirmos, eu quero agradecer ao nosso parceiro, o PSEG, o Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, que viabiliza esta produção. Nascemos com um propósito claro: trabalhar para que o conhecimento e as ideias inovadoras transformem a realidade de pessoas e organizações. Nossa origem está na tradição, no ambiente acadêmico, no ensino, na pesquisa e na extensão. Com esses pilares, tornamos o conhecimento gerado na academia uma oportunidade para melhorar o desenvolvimento socioeconômico. Desde 2003, trabalhamos para oferecer educação superior de qualidade, eventos e experiências híbridas que incentivam a troca de informações, tecnologias que solucionam problemas e aumentam a acessibilidade, projetos originais com foco em resultados. Tudo isso com o apoio de um time qualificado, formado por pessoas e profissionais que acreditam em um único propósito. Afinal, conhecimento de qualidade transforma a nossa sociedade. Este é o PSEG. A Simone, ela é de descendência italiana, né? Nasceu na roça, seus pais e avós eram agricultores também, e aos 12 anos, infelizmente, ela perdeu o pai. A mãe tinha apenas 34 anos, ela tinha mais uma irmã de 7 anos, e a propriedade, o sítio Santa Mônica, localizado em Serranópolis do Iguaçu, no Paraná, estava bastante desestruturada financeiramente e a família arrasada emocionalmente por causa da morte do patriarca. Sobreviviam com a pensão de viúva da mãe e com o leite que tiravam das vacas. Simone, eu queria te perguntar o seguinte: não deixa de ser uma tragédia familiar, né,
que acabou sendo aí uma das principais razões da sua gana para vencer e do seu sucesso como agricultora? Primeiramente, então, professor, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado em estar representando algumas das mulheres, né, do agro. E muitas, aliás, mulheres do agro. E eu estar entre elas, então eu fico muito feliz e muito honrada. Então, a grande maioria das vezes, né, uma mulher tem que assumir uma propriedade, ou a mãe, por falta do patriarca, né? E muitas vezes a gente não está preparada para isso. E é muito difícil quando se perde quem estava dando gestão à propriedade, quem estava trabalhando, né, na propriedade. E a gente perdeu meu pai, eu tinha 12 anos, como você disse, minha mãe 34, minha irmã 7 anos de idade. E a gente perdeu, né, todo o capital que tinha. Claro que para salvar a vida dele, né, com certeza. Mas Deus quis levá-lo e a gente ficou desestruturada. Com 10 anos depois da morte dele, ainda a gente ficou com dívidas. E, de certa forma, eu e a minha mãe, a minha irmã, e comigo eu tinha algo assim que a gente não podia deixar de perder essa propriedade, sabe? A gente não podia deixar de perder, deixar de fazer com que a gente perdesse, né, a propriedade. Não podia fazer isso. Então, a gente trabalhava, eu e minha irmã e minha mãe, e eu tinha esse compromisso comigo que a gente tinha que tocar essa propriedade para frente. Muitos, em volta, perdiam a propriedade porque, assim, o patriarca falecia e ninguém conseguia dar continuidade, até porque não sabia do negócio. Às vezes, os filhos não tinham interesse e vendia-se essa propriedade. E eu não queria o mesmo para nossa. Até porque depois que tu vende uma propriedade, para tu voltar e comprar ela novamente, você não consegue, né? Então eu tinha muito isso comigo. A gente tinha, né? Tinha que manter ela de pé. Como? Nós ainda não sabíamos. Mas trabalhar, a gente tinha muita vontade de trabalhar. E aí, então, com quase 17 anos, eu me caso com meu esposo, né? O Valmir, popular Neguinho, e daí a mãe dá a carta branca, né, para a gente tocar a propriedade, e daí que a gente começou. E essa gana que você disse, professor, é assim, parece que de certa forma eu tinha que levar o legado do meu pai para frente, sabe? E isso que fez a gente crescer, isso que fez a gente não desistir. Legal. Simone, o Valmir, né? E como você disse que ele é conhecido como Neguinho, ele é de origem alemã, perfeito? Sim, perfeito. E na época, logo após o casamento, como você mencionou, a sua mãe botava muita fé no jovem casal para tocar a propriedade, né? Mas a vida nem sempre acontece do jeito que a gente quer, né? Vocês chegaram a procurar emprego fora da propriedade, tentaram trabalhar na prefeitura do município, né? Mas, de fato, tudo isso para encobrir uma vontade de efetivamente atuar na propriedade, né? Dentro das tragédias aí, mas tudo tem uma razão de ser, você passou por 2 situações de aborto, né? Mas foi presenteada com 2 filhos na sequência, né? A Nicole, que eu já vi que é gremista, né? E que está com 14 anos. Aliás, ela é São Paulina. É São Paulina também. E a Nicole, pelo que eu entendi, ela ajuda na propriedade na maior parte dos afazeres, né? Que incluem a própria casa, os aviários, corta grama, faz de tudo um pouco, né? E o jovenzinho Murilo, né? Com 1 ano e 7 meses, que muito em breve vai ajudar vocês também. Vocês chegaram a plantar fumo,
teve trabalho de peão, e daí depois, com a integração com a cooperativa, começou, de fato, a avicultura, que aos poucos foi prosperando, né? Se há 18 anos vocês tinham um aviário com capacidade de produção de ovos de 5 mil aves, né? Hoje, mais de 22 mil aves. E, além disso, trabalham com a produção de grãos, né? Milho e soja, e prestam serviços aí de plantio e colheita na própria Serranópolis de Iguaçu. Então, eu queria que você comentasse, Simone, o seguinte. Por essa breve descrição, fica relativamente claro que vocês optaram pela diversificação dos negócios na agricultura, né? E, ao mesmo tempo, nos parece uma relação do casal, né, o casal ítalo-alemão, né, você italiano e alemão, muito integrada, né? Você acredita que essa diversificação e essa integração do casal são motivos importantes do sucesso de vocês, Simone? São fundamentais, na verdade. Porque a gente busca integração, a gente como pequeno produtor, né? A gente como pequeno produtor, a gente precisa dessa diversificação na propriedade, porque de soja e milho a gente não vive. Então, a partir do momento que vem uma cooperativa e dá oportunidade para você ter uma integração, e para nós foi essencial, porque aquele dinheiro mensal caía todo mês, né? Aquele dinheiro vinha todo mês. E com esse dinheiro, a gente começava a investir na propriedade. De outra forma, parceiros sempre são importantes, porque por um anseio nosso e por precisar mesmo, tipo assim, na hora que a gente precisava plantar, na hora que a gente precisava colher, quando tinha que passar um defensivo, a gente precisava de terceiros, né? A gente contratava para fazerem para nós. Então, o meu esposo e o meu falecido cunhado começaram essa sociedade, né? Que hoje ela não existe mais, porque o meu cunhado, em 2021, ele faleceu. Mas foi por uma necessidade nossa que essa parceria começou. Então, eles começaram comprando um trator, aliás, uma plantadeira, depois um trator, e assim foi evoluindo, né? A primeira colheitadeira, caminhão, e como as pessoas aqui também precisam de serviços, eles foram começando a prestar esses serviços, e a procura foi cada vez maior, né? Porque eles sabem trabalhar com maquinário e fazem o serviço bem feito. Então, eu digo que uma integração para um pequeno produtor, ou uma sociedade, ela é fundamental para alavancar a propriedade, sabe? Sendo pequeno. E para nós foi fundamental isso. Hoje a gente tem estrutura, né? Para tocar essa sociedade, para tocar os aviários sozinhos, né? Vamos supor assim, eu e meu esposo meu esposo e eu, no caso. Eu fico focada mais na parte da avicultura, dos aviários em si, e o meu esposo, então, fica focado na parte da agricultura, plantio, colheita, aplicação de defensivos, né, toda essa parte, a parte dele, com os colaboradores dele, no caso, na safra. E eu fico, então, focado na parte da avicultura, com os meus colaboradores, então, do dia, sabe? E isso é essencial para uma pequena propriedade. É essencial mesmo. Simone, e aí o campo te fez virar uma estrela do agronegócio aí. Você tem participado aí de eventos dos mais diversos, né? Programas de rádio, congressos técnicos, faz um excelente uso aí das mídias sociais. Enfim, você não tem medo de levar sua mensagem aí às mais diversas comunidades formadoras de opinião. E resultado de todo esse seu envolvimento, você se tornou uma respeitada
líder cooperativista, foi a ganhadora do Prêmio Mulheres do Agro 2020, né? E, como mencionado, coautora desse livro, que já é best-seller, né? A Mulher é a Força do Agro. Então, Simone, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o sucesso desse seu papel, né? Papel de levar uma comunicação mais efetiva do agro. Então, professor, você disse que eu não tenho medo. Eu tenho os meus desafios, sabe? Por exemplo, falar em público para mim é muito desafiador, dar uma entrevista é muito desafiador, mas assim, eu nunca deixei de fazer as coisas por isso, sabe? Eu brinco com isso hoje, sabe? Porque quem me conhece sabe dos meus desafios, mas também sabe das potencialidades que todo mundo tem, né? Então, eu comecei, na verdade, participando do Comitê Feminino da Cooperativa Lar, e participei desse comitê por 9 anos. E a cooperativa em si, e quem participa do Comitê Feminino, ela tem muita, a mulher que participa, né, ela tem muita oportunidade, claro, que se ela quiser aproveitar, né? E ali eu tive muitas formações, tanto na minha vida profissional, emocional, sabe, que para mim foi muito, digamos assim, grandioso, né? Porque eu era muito abalada emocionalmente. E isso, eu acho, eu também tinha um propósito, sabe? Eu queria mostrar, ou mostrar para mim mesmo, que uma mulher do agronegócio, ela não precisava ser feia, burra, entre aspas, sabe? Que ela não podia pintar uma unha, que ela não podia se arrumar, claro que todo mundo dentro das suas potencialidades, sabe? Mas que ela não precisava ser aquela jeca que todo mundo até se colocava, até mulheres se colocavam nesse patamar. Ou dizer que era uma colona, né? Eu trabalho lá na roça, tipo, se menosprezando por isso. E eu comecei a usar, sabe, minhas redes sociais, mais o meu Facebook. Na época, o Instagram eu mexo pouco e mexo há pouco tempo, sabe? Mas eu comecei a mostrar a minha realidade. E dizer que, poxa, a gente era mulher, era mãe, era esposa que trabalhava no agro. E que isso tem de diferença. E que se eu quisesse sair e usar um salto, eu podia sair e usar um salto. E se eu quisesse usar um tênis ou uma botina, eu também poderia. Entende? Esse valor, eu sempre fiquei inquieta com isso, sabe? Das mulheres, hoje a coisa é tipo assim, a situação mudou. Mas antigamente, elas mesmas se menosprezavam por isso. E eu queria mostrar que não, que, né, que a gente podia ser feliz e podia se dar o valor, o devido valor aonde a gente quisesse trabalhar. E no meu caso era o agro. E isso veio, como que eu vou dizer? Abrindo janelas, sabe? Abrindo janelas, abrindo oportunidades. Aí as pessoas começaram a me ver diferente, me olhar diferente, ver que eu participava de uma cooperativa, ver que eu participava de um comitê feminino, mas que aqui eu estava com botina, com calça rasgada, com blusa rasgada. Se tivesse que estar tirando esterco, eu estava. Se tivesse que estar na lavoura ajudando meu marido, eu estava. Catando ovo, eu estava. Entende? Isso que eu queria mostrar. E isso foi dando visibilidade. Aí programas de rádio começaram a me chamar para dar entrevista, a televisão, sabe? Aí quando eu ganhei o Prêmio Mulheres do Agro, que foi em 2020, aí abriu um leque assim muito grande. As oportunidades foram aparecendo, sabe? E mesmo com os meus desafios, eu não vou perdendo a oportunidade, porque eu digo que eu não perco a oportunidade, sabe? A gente não pode perder. Porque às vezes ela só vai bater uma vez só na porta da gente, né? Então vai e faça, do jeito que tu tiver que fazer. Eu sempre fui assim, sabe? E daí, depois disso, apareceu a oportunidade para escrever, né, um capítulo do livro Mulher, a Força do Agro, volume 2, pela Vale Editora de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco. E daí ele abriu mais o leque ainda, sabe?
Agricultora, eles falam assim, agora ela é agricultora e escritora. Não, eu sou agricultora. Escritora, eu estou no processo, sabe? Eu não sou escritora. Eu conto a minha história. É isso que eu faço, eu conto a minha história. Bom, Simone, eu teria vontade de conversar mais um monte aí com você, mas eu sei dos seus compromissos, não quero tomar muito do seu tempo, e já queria te agradecer bastante, né, por estar compartilhando conosco, né, um pouco dessa sua história, né, e como um simples, mas muito simples mesmo, reconhecimento pela sua participação no EAI Talk Show, você vai estar recebendo um exemplar de um livro meu, né, que é o E aí, Professor Cacheta. Eu espero que a leitura desse livro possa auxiliar decisões outras que você venha tomar. Muito obrigado, professor. Eu vou esperar ansiosa esse livro e agradeço muito de coração pelo mimo, tá bom? Legal. E de novo, os mais sinceros agradecimentos aí por aceitar o nosso convite, né, fazer parte desse projeto. Eu tenho certeza absoluta que a sua história de vida vai se tornar uma inspiração aí para várias pessoas. E queria saber se você gostaria de deixar algum recado final para as pessoas que estão nos assistindo, ou que queiram fazer contato com você. Fique à vontade. Então, primeiro eu quero agradecer a você, professor, né, e ao programa pela oportunidade. E espero ter agregado e dizer assim que para as pessoas, principalmente para as mulheres agricultoras, se assumam-se mulheres agricultoras de verdade, sabe? Porque às vezes a gente fica ali, será que eu posso? Será que eu não posso? Então assuma-se, bata no peito, eu sou agricultora, do jeito que eu sou, sabe? Tenho orgulho disso. E qualquer profissão, assumam-se de verdade, verdadeiramente aquilo que vocês são. É isso que eu sempre prego, é isso que eu levo comigo. E invistam em vocês, né? Invistam em estudo, invistam em conhecimento, invistam em vocês, porque quando a gente investe na gente, eu sempre digo que é a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente. Investir na gente. Então é isso que eu deixo. E quem quiser entrar em contato comigo, minhas redes sociais, no Instagram é @SimoneTN, com I no final. E se quiser me escrever, perguntar, qualquer coisa, eu estou disposta a responder. Muito obrigada. Legal. Bom, e para você que quer continuar acompanhando o EAI Talk Show e receber informações aí sobre temporadas e entrevistados, cadastre-se na nossa lista de e-mails através do nosso site e não deixe também de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. E falando nisso, no chat do programa de hoje, já consta o nome da pessoa sorteada que estará recebendo o exemplar do livro, né? Mulher, a Força do Agro, que tem a Simone como autora de um dos capítulos. A nossa produção entrará em contato com a pessoa sorteada. Em nome aí da produção do programa, nós agradecemos ao PSERG, patrocinador dessa nossa terceira temporada, e nos vemos aí no próximo episódio. Um abraço.
O livro E aí, Professor Caixeta traz os melhores momentos da vida de José Vicente Caixeta Filho, dividido em 60 marcos, uma alusão ao seu 60º aniversário, idade na qual pretende se aposentar. Professor titular da Exalc-USP, Caixeta se consolidou como uma referência nacional e internacional em seu tema de pesquisa, logística agroindustrial. Criou e coordena o grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial, Exalc-Log, e entre 2011 e 2014 dirigiu a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc-USP em Piracicaba. Confira o registro desta jornada inspiradora. Acesse o site eaitalkshow.com.br e adquira o seu exemplar. Você pode ainda garantir 30 minutos de aconselhamento online com o professor Caixeta ao adquirir 10 exemplares e 2 vagas em treinamentos do Grupo Exalc-Log, caso opte por 100 exemplares. Todos os honorários referentes aos direitos autorais serão destinados aos projetos sociais da MUCAP, ONG piracicabana que constrói casas populares.